E a menina da lotérica, vamos correr, a menina da lotérica, tudo que você perguntar, ela quer saber. Tudo que ela quer saber, porque ela é meio marrom. E hoje nós temos quem aqui no Papo de Graça, cara? Ele. Nosso amigo. O Marrom. O Marrom. Nosso companheiro, o Pardo. Marrom, o Pardo. Lepardo. Ei, Marronzão, o que é dessa vez, rapaz? Marrom. O Marrom quer saber! Ô, alegria, que coisa boa, Caião. Tudo bem? Tudo certo por aí? Saudade de vocês sempre. Quero muito ir a Brasília. Vou passar um período aí em dezembro fazendo o Marrom Quer Saber ao vivo aí com o Braulio. Vou sentar do lado do Braulio, se você me permitir. Aí eu vou ficar ali só quietinho para não atrapalhar muito, tá bom? O negócio é o seguinte: tem uma música do o nome dele, aquele babu, eu prefiro ser essa metade não faz. Qual é o nome dele que canta mesmo esse negócio? Qual o nome desse cantor? Raul Seixas. Tem uma música do Raul Seixas que diz que Judas era necessário, porque Judas ele não foi traidor, ele apenas cumpriu o que tinha que ser cumprido. Para quê? Para Jesus cumprir também o que tinha que ser cumprido. Judas foi necessário, tipo, se não fosse Judas seria, Euclides. Qualquer pessoa da face da terra teria que, durante um momento, trair Jesus para a coisa se dar do jeito que se deu. Ou ele foi sacana mesmo, ele falou, me dá 30 moedas aí, que eu vou sair fora aqui e tal. E depois se ferrou todo, se matou e tal. Queria saber se a história se daria com ou sem Judas, ou se Judas foi necessário, se foi necessária aquela traição. O Marrom quer saber, responde aí, Caião. Ei, Marronzão. Olha só, meu querido, eu já escrevi sobre isso lá no caifab.net. No campo de pesquisa, se escreve Judas, você vai encontrar alguns textos meus a respeito disso e do lugar de Judas nessa história. De modo que eu recomendo até aqui agora, nesse instante, ao Sami, que faça essa demonstração lá no meu portal, enquanto tem diferença entre o discípulo e o seguidor oculto. Aparece Judas e a graça brincalhona, Judas como guia para a morte, Judas, os pobres e a ONG de Jesus. Aí tem vários e tem a questão de Judas e o lugar dele e o evangelho da morte. Judas Iscariotes, o evangelho da morte. Olha. E, enfim, você tem várias reflexões minhas sobre a questão de Judas. Tem uma, se eu não estou enganado, que é sobre o Judas arquetípico, enfim. O fato é o seguinte, para simplificar a história, Judas era Judas. Quando se diz lá que depois, a posteriori, se o chama de o filho da perdição, é a posteriori, não é a priori. Anos depois, o Judas virou uma arquetipia. Virou um arquétipo para aquela comunidade. Assim como Ananias e Safira viraram seres arquetípicos. Seres muito maiores do que eles próprios. Por causa da relação do que aconteceu com eles como ilustração histórica de um significado de natureza universal. De modo que Judas é um indivíduo que viveu as angústias de um Judas não predeterminado. Se Judas estivesse predeterminado, Judas seria absolutamente inocente. Ele teria sido um guiado num papel perverso, controlado por uma soberania perversa. Mas não foi o caso, ele viveu um conflito. Judas podia ser você, Marrom. Judas poderia ter sido eu. Todos nós somos Judas. Você já vacilou diante de um preço? Você reconhece que dentro de você existe uma corruptibilidade? Que diante de uma grande frustração e de uma grande zanga, você pode sentir vontade de uma vingança? De um troco? Você reconhece que na sua natureza existe o poder de, em sendo profundamente frustrado por alguém a quem você tinha se entregue,
você sair dali chateado e dar um troco? Tipo, foi traído, trai também? Tipo, foi tratado com indignidade, então sai dali e indignifica o nome daquele que indignificou você? Essas são as energias em operação em Judas. Judas não chegou lá dizendo, deixa eu entrar aqui que eu serei um insider para atrair esse cara. Não. Judas fez milagres junto com os outros apóstolos, pregou, há indicações de natureza paratestamentária que nos dão a entender que dentre aquelas pessoas que estavam ali seguindo a Jesus, Judas era provavelmente um dos mais cultos, mais politizados, mais articulados, um dos mais inteligentes, um com capacidade contábil e administrativa maior do que os demais, porque era ele que cuidava da gestão financeira do grupo. E, portanto, era uma pessoa até então digna de confiança. O que se lê no Evangelho de João, por exemplo, ou nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a respeito de Judas, são narrativas posteriores acerca do Judas que já tinha virado um arquétipo. Mas o Judas real foi um homem que tropeçou em si mesmo, como muitos tropeçam em si mesmo. Eu já fui Judas, você já foi Judas. E tomemos cuidado para que não sejamos Judas. Porque o mundo é feito de Judas, de muitos Judas. Porque só não é Judas quem não tem um preço. Eu vou repetir, só não é Judas quem não tem um preço. Todos os demais são Judas que ainda não encontraram os seus preços. Num dia mau, num dia de raiva, num dia de frustração, numa hora de decepção, que foi o que aconteceu com Judas. Ele tinha uma teologia política, articulada. Ele cria que quando Jesus, em quem ele depositou a fé de que fosse o Messias de Israel, chegasse em Jerusalém, ao invés de se entregar, de se oferecer como um cordeiro para ser imolado pelo pecado do mundo, ele esperava que Jesus dissesse agora, tomemos das espadas e legiões de anjos nos virão ajudar a combater, nós vamos destituir o Império Romano e estabelecer uma espécie de califado de Cristo na terra. Essa era a ideologia política dele. E quando ele viu que o caminho de Jesus não era esse, ele ficou com ódio. Aliás, praticamente todos os apóstolos e todos os discípulos de Jesus tinham essa teologia política, que era a teologia política também dos essênios, era a teologia política de todos os grandes devotos e piedosos em Israel, de que um dia o próprio Messias viria como um Davi cristificado, expulsaria os filisteus romanos, estabeleceria o reino, uma espécie, na linguagem de hoje, de califado de soberania e poder inatacável, e que conquistaria todos os reinos do mundo. Esse era o sonho messiânico deles. E Jesus frustrou esse sonho. Jesus disse, não, vocês não sabem de que espírito são. Eu vim para esse dia, para essa hora, eu vim para ser o Cordeiro de Deus. Eu vim para o absurdo. O que vocês esperam não é agora. Passar-se-ão muitos e muitos e muitos tempos até que chegue essa outra hora, e não será como vocês imaginam, não será como ninguém imagina. Então, respondendo, concluindo, meu querido, de maneira muito simples, Judas potencialmente é todo ser humano, porque eu até hoje não encontrei um ser humano que numa instância última não tenha um preço. No dia que eu encontrar um ser humano que não tem um preço, é porque esse indivíduo é tão Cristo quanto o Cristo de Deus e teria o poder de tirar o pecado do mundo. É porque há um só
que poderá tirar o pecado do mundo, um só, que não tinha preço, nem para Deus, nem para o diabo, nem para os homens, um só, que assumiu a solidão de dizer para Deus: por que me desamparaste? Sem negociar o compromisso do seu caráter salvador. Por isso ele é o Senhor de todos, vivos e mortos. Todos os demais somos Judas, que já sucumbimos antes muitos preços, que já entregamos Jesus de muitas formas. É que a hipocrisia da nossa visão do presépio do Evangelho fica lidando com o Judas arquetípico, enquanto a gente se esquece das milhões de vezes por ano, neste ano, que você já vendeu Jesus, já trocou Jesus, já fez negócio com o Evangelho, de modo que vamos parar de pensar com essas categorias religiosas para sempre e saber que o Evangelho é constituído apenas de personagens que eu posso tomar o lugar de todos eles, de qualquer um. Dos que viveram e cresceram cada vez mais aprendendo, e daqueles que se tornaram marcas, simbolizações e arquétipos de coisas tristes e negativas. Eu só vou até aí. Se eu chegar no céu e encontrar Judas lá, não terei susto nenhum, porque eu diferencio completamente o Judas ser humano do Judas arquétipo, do Judas que virou apenas simbolização e arquetipia. Um beijo para você. E o que mais? O Marrom quer saber! Vem me ver TV. O canal é você.